Fala pessoal, a ideia do vídeo de hoje é mostrar para vocês como montar uma tela de análise com algumas informações que são as mais utilizadas no mercado, como médias móveis, volumes, agressão e esse tipo de dado. Vou mostrar também como baixar alguns indicadores gratuitos lá do site do MQL. Na verdade, eu vou baixar todos de lá, né? Alguns que eu mesmo disponibilizo gratuitamente para a comunidade. E com esses indicadores, nós vamos montar uma tela simples, onde a gente consegue visualizar o que o mercado está fazendo. Então, eu vou começar aqui entrando na minha conta, né? Nos vídeos anteriores, todos eles eu estava fora do portal, né? Então, agora nós vamos clicar aqui como nesse bonequinho aqui, que está com o número 1. Eu vou botar o meu usuário. Deixa eu copiar minha senha aqui. E vou botar minha senha. Então tá lá. Estou logado. A partir desse momento, o meu terminal MetaTrader 5 está conectado. Veja que eu estou conectado na Oraman aqui. É uma conta de demonstração. Vocês podem ver aqui em cima. Né? O mercado está acontecendo. Agora são 16h19. Né? Hoje é dia 4 de outubro de 2021. Então eu vou agora, baseado inclusive nos nossos vídeos anteriores aqui, vou acessar o mercado, né? Vou vir aqui em indicadores. Então já vou procurar aqui por JET, Invest. Então tá aqui, já apareceu aqui alguns indicadores, né? Que eu disponibilizo lá gratuitamente para vocês. Então o primeiro que eu vou adicionar aqui ao nosso gráfico, eu vou até redimensionar aqui para a gente poder enxergar, é o Candle Timer. Né? Então vou clicar aqui em gratuito, tá aqui, né? Download. Então, ele vai fazer o download. Ó, já baixou aqui, ó. Então dentro do meu submenu indicadores no nosso navegador aqui tem, agora entrou um item novo chamado Market, né? De mercado, e tá aqui, ó, Candle Timer Countdown. Eu vou baixar todos eles, acho que de uma vez, e depois nós vamos adicionando e eu vou explicando. Então eu quero este, o Candle Timer. Deixa eu voltar aqui. Eu vou usar o MACD. Vamos baixar. MACD. Eu vou usar aqui o Tabajara. Todos esses indicadores são gratuitos, tá, pessoal? Depois vocês podem entrar lá e baixar à vontade. Nós vamos usar o MACD, o volume. Cadê? Deixa eu filtrar por grátis aqui. Candle Counter nós já baixamos. Não, esse também nós vamos usar. Então tá aqui. Vamos queimar aqui. Volume. É que esse do volume é mais antigo. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou pela própria página aqui, até porque daí eu já mostro para vocês. Então eu vou aqui lá na página. Então ó, eu quero baixar esse. Eu não sei porque que ele não está aparecendo ali. Então eu quero baixar esse do volume. Ó. Então vejam só. É legal porque a gente já vê como é que funciona. Então eu estou no site, não estou mais pela plataforma, mas para isso funcionar tem que estar conectado de qualquer forma. Eu vou apertar aqui download no site e ele vai perguntar se eu tenho MetaTrader, né? Eu vou dizer que sim, eu tenho MetaTrader. Então automaticamente ele jogou para cá e já está baixando, já baixou aqui, ó. Então só conferir aqui, tá? O Tabajara, o de volume, o MACD, o Candle. São esses mesmos, são esses 5 indicadores. Então agora eu vou maximizar novamente meu gráfico. Eu vou começar com o Candle Timer Countdown e vou aqui. Vocês podem tanto clicar com o botão direito nele, anexar, ou simplesmente arrastar ele para o gráfico. Quando você arrasta o indicador,
ele abre essa caixinha de configurações, né? Você tem os parâmetros aqui. No caso desse indicador, ele é um indicador que me mostra quanto tempo falta para fechar o candle atual. E isso é baseado no time frame que eu estou utilizando. Então, como eu estou nos 5 minutos, ele sempre que abrir um novo candle, ele vai fazer um contador de 5 minutos regressivo, até que chegue no zero. Então, quando você está fazendo uma análise, né, para fazer day trade manual, às vezes é importante saber, né, porque você não vai fazer uma entrada no começo da abertura de um candle, a não ser que essa seja a sua estratégia, né, é claro. Mas enfim, então é muito importante, porque o MetaTrader, ele não tem essa informação aqui, né? E junto eu adicionei essa opção aqui, né, de também enxergar a variação do dia, que é essa variação que aparece aqui, né, a mudança diária aqui no observação de mercado. Então veja que está menos 2,47. Eu vou deixar ela habilitada para vocês verem. Então tá aqui, ó. Falta 1 minuto, 59 segundos agora para fechar esse candle aqui, que é o último candle que foi aberto, né? E aqui, entre parênteses, ele mostra exatamente a variação diária ali, né? Você pode editar essa opção aqui e desabilitar ela. Aí ele vai mostrar só o contador, né? Então isso fica a gosto de cada um, né? Então tá ali aquela informação. Então vamos para o próximo. O próximo aqui, ele na verdade, esse indicador, ele serve muito para uma questão educacional, que nem eu vou fazer algumas demonstrações para vocês e fica difícil eu falar assim, aqui no candle comprido vermelho. Então esse é um indicador que na verdade ele numera os candles a partir do primeiro candle do dia, ele sendo o número 1, o próximo número 2, né, e vem numa sequência crescente. Então, para quando você está numa sala ou você está conversando com colegas, né, sobre trade, é legal ter essa informação, que é esse candle counter aqui, né? Então, a mesma coisa. Ele abre o menu, né? Então, você tem as opções. Então, é imprimir todos os números, só os números ímpares ou só os números pares, né? Eu vou deixar só os ímpares. Aí tem a distância aqui do candle, né? Ele vai colocar embaixo e o tamanho da fonte. Eu vou aumentar aqui para 15, deixar a fonte 6 mesmo. Então tá aqui, ó. Então percebam que ele começou aqui, ó, o 1, daí o 2 é par, ele não imprimiu, o 3 e assim por diante, né? Fica muito mais fácil agora se eu falar alguma coisa assim para vocês, ó, vejam no candle 75, né? É muito mais prático ter no número do que eu falar, vejam esse candle aqui, daí você vai procurar no teu gráfico, enfim. Então como eu falei, quando você está discutindo operações ou possibilidades com um colega ou numa sala, essa informação do número do candle é muito importante, né? Então vamos lá, continuando. Agora, não é um indicador que precisa ser baixado, né? Que é essa opção aqui, que é o livro de ofertas, né? Então eu vou clicar aqui. Deixa eu clicar no... tá carregando. Então ele tem aqui, né? Aqui é o que a gente chama de Times and Trades, né? A maioria das plataformas chama de Times and Trades, mas é também o livro de ofertas, né? Então aqui são todas as operações que estão acontecendo, né? Então as azuisinhas buy aqui são as de compra, em qual preço, em qual foi o volume negociado. As vermelhinhas são as de venda, né? Mesma coisa, em qual preço, em qual volume negociado. E as verdes ali, que passaram bem rápidas, são as que a gente chama, que podem ser RLP ou não, né? Mas são as que na verdade não tem direção. Por quê? Porque elas aconteceram na mesma corretora, né? Então são os chamados diretos, né? Essa informação, para quem vai fazer o trade aqui, né, vamos dizer, tem uma estratégia, vai operar na mão, às vezes ela é relevante, às vezes não, né? Eu vou desabilitar ela aqui para a gente ter um pouco mais de espaço no gráfico, para a gente poder enxergar melhor os indicadores. Mas é esse botão, essa opçãozinha aqui, ó. Vejam, ela sumiu. Tá demorando para minimizar. Tá aqui. Então tá aqui, ó. Então, ó, habilitei, né? Desabilitei. E aqui está de fato o livro de ofertas, né? Onde aqui eu tenho o volume de ofertas que tem
naquele preço, né, e o preço. Então, ó, tudo que está daqui para cima são ordens de venda, tudo que está daqui para baixo são ordens de compra. Né? E vejam que o preço ele fica variando, por quê? Porque está variando conforme, inclusive, aqui o que representa o candle. Né? Então, conforme vão acontecendo agressões de compra, né, os compradores vão agredindo essa parte do preço. Né? E as de venda, os agressores de venda, né, vão agredindo essa parte do livro aqui, que são as ordens de compra. Então isso aqui fica... O preço sobe quando a gente tem mais agressões de compra do que de venda. E o preço desce quando a gente tem mais agressões de venda do que de compra. Né? É assim que funciona. O que está aqui são ordens que estão no livro de ofertas. Né? Então alguém colocou essa oferta, seja de venda ou seja de compra, no livro. Né? Então essa aqui é uma informação importante, aqui a gente consegue ver. Inclusive a gente consegue ver aqui quando às vezes vai ter uma defesa de preço aqui muito grande. Então, ó, que nem aqui, ó, 1000 contratos. Né? Então alguém tem que vir aqui agredindo tudo isso daqui e agredir esse nível para o preço romper esse nível. Né? É lógico que a gente sabe que grandes players às vezes fazem isso para puxar o preço, né? Porque querem vender um pouco mais caro, querem vender mais caro, né? Então tem toda essa dinâmica de mercado. Né? Mas vamos continuar. Aqui dentro então dos nossos indicadores, o que eu vou colocar agora é um indicador que eu criei, mas o conceito não foi criado por mim. Na verdade, esse conceito ele foi criado pelo André Machado, também conhecido como o Ogro de Wall Street, que é um conceito bem simples, mas eu acho que ele é fantástico. Né? O que eu vou fazer aqui antes, eu estou naquele template de cor aqui do gráfico, né, como a gente viu no vídeo anterior, do Color on White. Eu vou botar no Black on White, porque fica melhor quando a gente aplica o Tabajara. Outra coisa que eu gosto de fazer aqui é fazer com que os preços bid, o que são os preços de bid? É o melhor preço que a agressão de venda vai fazer. Ou seja, quando alguém vender, é nesse preço que ele vai vender. Né? Por isso que eu coloco o vermelho. Né? E quando alguém comprar, que é no ESC, eu também deixo azul, perceba que ele ficou para cima. Por quê? Porque quem comprar vai comprar esse preço, quem vender vai vender esse preço. Isso quando a gente está falando de ordens a mercado, né? Que é aquelas quando a gente executa aqui pela boleta. Eu vou fazer um próximo vídeo explicando detalhadamente cada tipo de ordem, como é que ela vai ou não para o livro de ofertas. Né? Então eu particularmente gosto de deixar aqui essas duas linhas, então a gente consegue ver ali, né? Se tivesse spread, né? Que não é comum acontecer aqui no Brasil, a gente veria uma distância maior entre essas ordens. Né? Inclusive aqui no livro aqui dá para tirar o spread aqui ou não, né? Então você veja, 20 e 15, né? É um tique, então o spread é 0, né? Tá certinho. Né? Então coloquei aqui a cor preto e branco, porque agora na hora que eu adicionar o Tabajara, então eu vou anexar aqui, então aqui ele explica, né? Qual que é a lógica desse... Por que eu gosto tanto de colocar ele no gráfico? Porque ele vai fazer duas coisas. Ele vai colocar uma média rápida, uma média normal e uma média lenta no gráfico. Né? Então ele já faz isso para mim. É lógico que eu poderia colocar elas individualmente. Média rápida, dentro de uma análise técnica clássica, é a média de 8 períodos. A média normal, vamos dizer assim, que na verdade é uma média que não é nem rápida nem lenta, né? É uma média, talvez o termo correto não seja normal, mas a média do preço é a de 20 períodos. E a média lenta é de 200 períodos. Né? Então essas três médias, elas dizem muita coisa pra gente. Vocês vão ver que eu vou colocar no gráfico, vou dar um overview sobre elas, vocês vão ver como a gente consegue abstrair do preço algumas informações só olhando para ele em relação às médias. Mas além disso, esse indicador aqui do Ogro, o que ele faz? Ele vai pintar os candles da seguinte forma. Quando a média de 20, tá? Ele usa a de 20 períodos como referência. Quando ela estiver para cima e o preço estiver para cima,
Se o candle for de alta, ou seja, o preço de abertura menor que o de fechamento, então o preço subiu naquele candle, ele vai pintar o candle de verde. Se o preço for de queda, ele vai manter o preto. Tá? Ele vai manter o preto. Então, significa que candles verdes e pretos, eu estou numa tendência de alta. Agora, ao contrário, se a média estiver para baixo, né, ou o preço, os candles estiverem abaixo da média, né, sendo mais exato, e o candle for de baixa, ou seja, o preço de fechamento for menor que o preço de abertura, ele vai pintar o candle de vermelho. Se não, ou seja, o preço está abaixo da média, mas é um candle de alta, ele vai deixar o candle branco. Por isso que eu mantive esse padrão, porque na verdade ele só pinta o verde e o vermelho. O branco e o preto ele mantém a cor original do gráfico. Então se vocês mexerem na cor lá, vocês vão ver que não vai ficar igual. Então minha sugestão é manter isso daqui. Mas aqui nos parâmetros, então, vem junto aqui outras duas médias. Eu vou desabilitar, tá? Porque elas não fazem parte do contexto aqui da nossa linha de raciocínio. Então tá aqui as cores, né? Então as cores do candle, como eu falei, ó, verde e vermelho, né? A média é de 8, né? A média é de 20. Eu vou deixar todos com 2 aqui de espessura, para não ficar nada muito grande no gráfico. A média de 50 e de 80, que estão aqui, né? Você pode habilitar ou desabilitar. São outras médias muito utilizadas no mercado, mas eu vou deixar as desabilitadas agora para o nosso exemplo. E a de 200. Então nós vamos estar usando a média exponencial de 8, a média de 20 aritmética e a média de 200 aritmética. E vou colocar no gráfico. Então percebam que está mostrando exatamente aquela explicação que eu dei. Então a média de 20 está aqui, ó, vermelha caindo. Então os candles de baixa ficam em vermelho. Os candles de alta numa tendência de baixa ficam brancos. Então significa o seguinte, se eu estou tendo candles brancos e vermelhos na minha tela, significa que não é o momento de eu procurar uma entrada de compra. Porque o próprio candle está me dizendo que ele está em tendência de baixa, né? Baseado na média de 20 períodos, é lógico. E se eu tenho candles verde e pretos, significa que eu estou numa tendência de alta. É lógico que agora, no final da tarde, a gente teve uma bela de uma pernada aqui, né, de baixa durante o dia, e ele está agora acumulando, né? Então ele fica aqui sambando em cima das médias, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Mas a ideia aqui, então eu vou aumentar de novo, então veja só, e a média laranja é a de 8. Essa de 8, ela está me mostrando como que está a movimentação rápida do preço, né? Então veja que ele sobe, passa para cima da de 20 e volta para baixo, passa para cima, né, volta para baixo. Então a gente consegue ver aquela lateralização. E essa pontilhada preta aqui em cima é de 200. A de 200 é uma média muito forte, né? Geralmente, você veja que hoje, quando teve a abertura, né, teve já um gap de baixo, o preço veio, ele não conseguiu nem tocar nela. Ou seja, os compradores já entraram repelindo aqui os vendedores, né? É lógico que depois os vendedores entraram com muita força, a gente consegue ver, inclusive fechou aqui abaixo da média de 200, deixando inclusive confirmado que era um bom local de venda, né? E aqui, tanto que foi o dia inteiro aqui caindo, né? Hoje, se a gente pegar daqui desse preço, né? Caiu aqui, ó, 2.000 pontos praticamente, 2.000 pontos, é uma bela queda, né? Então, voltando aqui aos nossos indicadores, então nós já adicionamos o Candle Counter, que é esse contador de candles aqui. Adicionamos o Countdown, que está aqui fazendo a contagem regressiva para o fechamento do nosso candle. Adicionamos o Tabajara, que adicionou essas três médias para a gente, né? A rápida, a média, né? A média normal e a lenta. E agora nós vamos adicionar uma outra informação importante, que na verdade tem a ver com o momento, né? Que é o volume, né? O próprio MetaTrader tem um indicador de volume aqui, mas eu criei esse daqui por quê? Por uma simples questão visual. Eu adicionei nele uma média de 20 períodos, tá? Usando essa mesma lógica de média de 20 aqui,
que faz o seguinte: quando o preço está acima da média de 20, ele me mostra, e essa média de 20 é a média de 20 do volume, que aquela agressão foi acima da média. Né? Então, opa, é um sinal de momento, que está entrando força. Né? Então, às vezes, para você fazer uma entrada, você precisa de algumas confirmações. E o volume, né, eu gosto de pensar assim, só existem duas informações que vêm da corretora para a gente: o preço e o volume. Então a gente não pode ignorar o volume quando a gente está fazendo uma análise, seja ela técnica, gráfica, enfim, qualquer outro aspecto. Então eu vou adicionar. Então veja só, ele adicionou aqui o indicador. Né? Então está aqui a média de 20 períodos relativa ao volume. Né? E esse é o volume de negociação que está acontecendo. Então veja que ele vai variando aqui, isso que a gente consegue ver. Né? E toda vez que ele passa da média, o indicador pinta essa barra de volume, me dizendo que ali teve uma agressão acima da média. Né? Eu vou até tirar o zoom aqui. Então veja só, o dia começou aqui no candle 1, né? Vejam aqui, agora há pouco nós falamos dessa barra, né? Olha a agressão. Então veja, o dia começou no candle 1, né? Aqui nesse candle 13, que foi essa barra de agressão, olha, foi a primeira barra que teve uma agressão expressiva de volume, foi quase o dobro da média, né? Então, como eu disse, o volume ele dá uma informação importante, porque às vezes você viu aqui, fechou abaixo da média de 200. Mas, olha aqui, esse candle ele saiu aqui de cima e veio fechar abaixo, com um volume extremo. Ou seja, aqui a gente poderia ter feito uma ordem de venda com tranquilidade. Né? Então vejam como o volume é importante, assim como outras informações. Né? A gente nunca vai conseguir fazer uma análise olhando uma informação única, né? Ou um indicador. A gente tem que ter uma combinação, né? E essa combinação, a partir dessa combinação, quando você detecta ou define um padrão, é o que a gente dá o nome de estratégia. Então, a combinação de vários indicadores, né, junto com o movimento de preço, junto com a tendência, te ajudam a tomar a decisão se é melhor comprar ou vender, enfim. E o último indicador que eu vou anexar aqui é o MACD. Esse MACD, ele é um MACD que eu criei. Lógico, eu me baseei no MACD original, né? Mas eu fiz o seguinte, eu acabei criando parâmetros que, inclusive ele é black box, a gente não define nada, só as cores, onde ele calcula automaticamente as médias do MACD baseado em razões de Fibonacci. Eu gosto muito, né? E é muito, quando você soma o MACD a outras informações, né? Ele é muito assertivo. Né? Na verdade não é assertiva, tá? A palavra assertiva é uma palavra incorreta de se usar. Ele te ajuda muito a ter certeza que o que está acontecendo. Então vejam só, né? Esse movimento aqui é o de sexta-feira, né? É o de sexta-feira. Vocês vejam que na sexta-feira a gente teve aqui uma bela de uma puxada aqui no final do dia, no leilão. Mas vejam o que aconteceu aqui no MACD. Essa puxada simplesmente foi um pullback na média de preços do MACD, não rompendo ela. Quando abriu hoje, né, já abriu com gap de baixa, né, você veja que o MACD ele já estava dizendo para a gente que hoje nós teríamos um movimento forte de baixa. Lógico, não dá para dizer que seria o dia todo, como foi de fato. Né? Isso não é possível. Mas a gente já tinha essa leitura. Né? E quando a gente começa a olhar, somar todas essas informações que a gente tem no gráfico, né? Então a gente começa a olhar que o preço, o MACD estava caindo. Mesmo o preço aqui caindo bem devagarinho, o MACD ele já estava aqui, ó, quando chegou aqui, ó, ele chegou a virar. Então, ele saiu de positivo para negativo. Certo? Ou seja, a média dele totalmente para baixo, o preço para baixo. Veja que aqui existe um pullback muito próximo da média de 20. Né? A gente sabe que é um padrão, principalmente no começo do dia, muito bom de se operar, quando o preço vai lá na média, né? Faz a regressão na média e não fecha acima dela. Né? E deixando aqui, inclusive, esse harami aqui lindo. Né? Veja, o preço não conseguiu virar o MACD,
Então, na verdade, quando a gente fala de venda aqui, nós tínhamos um sinal de venda já, né, aqui, onde o nosso alvo era quem? Era a média de 200, né? Porque a gente sabe que a média de 200 é um excelente suporte ou resistência, né? Nesse caso era um suporte, né? Que estava abaixo do preço. Então quem entrou aqui com stop aqui, né? E deixou correr a trade, nossa, fez lindo. E veja que depois o preço ele fica fazendo retornos na média rápida, mas ele não consegue em nenhum momento romper ela, né? Romper, quando eu falo, não essa violação, porque isso aqui é violação, mas de fato fechar acima, né? Ele não consegue. Então, essa é uma das técnicas de trailing stop, né? Existem dezenas, centenas, eu não conheço todas, né? Mas essa é uma bem conhecida, né? Então o preço veio, rompeu a média de 8, deixou aqui um harami, rompeu ela, então o que a venda era no rompimento da perda desse candle, né? E depois, quem conduziu pela média de 8, né, conseguiu trazer a trade até aqui assim. Ó. A gente está falando aqui de uma trade, para quem entrou lá no começo, de 1.830 pontos. Então, uma bela de uma trade, né? Mas vejam que interessante, né? Quando chegou aqui assim, veja que o MACD aqui já começou a sinalizar uma possível ou reversão de preço ou final da tendência, né? O que aconteceu? Acabou a tendência aqui, nós entramos num caixote aqui, né? Nós estamos lateralizados, né? Então, aqui estava muito clara uma tendência de baixa, né? Média de 20 virada para baixo, a média de 8 virada para baixo, os candles vermelhos e brancos, né? O MACD caindo, né? Volume no gatilho. Então a gente tinha várias informações aqui que nos mostravam que o dia seria, ou pelo menos nós teríamos um primeiro movimento aí de força para baixo, né? Ele poderia reverter, mas o MACD deixou bem claro. Ó, quando o MACD fez aqui nossa primeira barra verde, vejam, olha que interessante a combinação disso. Olha como isso é rico. Você tem aqui, ó, o primeiro candle que fecha acima da média rápida. É uma coincidência, tá, pessoal? Isso não vai acontecer sempre. Mas aqui deixando bem claro que ou nós teríamos uma reversão, né, que poderia ser um movimento que a gente chama em V, né? Então o preço voltar totalmente, ou a lateralização. Como esse horário aqui já era 1 da tarde, tinha espaço sim para fazer a volta em V, né? Porque era metade do dia, né? Ainda tinha espaço, mas não foi o que o mercado decidiu fazer. O mercado decidiu ficar de lado aqui. Tem um indicador aqui meu, até vou baixar aqui, que agora eu lembrei disso. Não estava no script do vídeo, mas vamos colocar só para a gente avaliar uma. Que é esse aqui, ó, é o Aggression Wave. Eu gosto muito desse indicador. Então tá aqui, eu vou baixar. Eu uso a versão Pro, porque ela tem um pouco mais de informações de gráfico, mas a própria versão Free aqui ela já é suficiente para a gente fazer uma análise. Então deixa eu ver se ele baixou aqui. Aqui baixou a Aggression Wave. Vou adicionar. Então tá aqui, ó, usando o volume real. Eu vou botar aqui o padrão que é 2 dias para trás. Só vou diminuir essa média aqui, senão vai ficar muito grande. Qual que é a ideia? A ideia aqui desse indicador, deixa enquanto ele está carregando, ele demora um pouquinho, ele vai somando as agressões, né? Então veja que o dia aqui, olha que interessante, apesar da gente estar tendo candles de baixa, né? Ou seja, o preço de abertura era menor que de fechamento, a gente estava tendo agressão de compra. Então olha que interessante isso. Então de alguma forma os compradores estavam querendo, opa, por quê? Porque eles sabiam que se perdesse aqui a média de 200 períodos, ia entrar muita força de venda. E foi o que aconteceu, né? Eles vieram até aqui, né? Defenderam aqui. A gente vê aqui a agressão, ó, virou. Então esse Aggression Wave, o que é o Wave? Na verdade é essa que eu chamo de onda, porque ele vai acumulando as agressões, né? Então vai somando as agressões de compra e vai diminuindo as agressões de venda, né? Então, numa linha de raciocínio que compra é positivo, venda é negativo, né? Então, abaixo de 0 a gente está vendido, né? E vai calculando uma média rápida sobre esse preço. Então, toda vez que o preço, né, que a agressão ela fecha acima, quer dizer que a gente está tendo uma força de compra maior.
E toda vez que ela fecha abaixo, a gente está tendo uma força vendedora maior. Isso é no acumulado do dia. Então olha que interessante, se a gente somando mais essa informação aqui, ó. Então olha isso daqui, a gente estava com essa agressão aqui de compra, nesse nível aqui, certo? Daí entrou esse candle aqui, né? Você veja que é um candle bem pequeno, mas houve uma agressão aqui forte, ó, quase dobrou o saldo. Quando entra esse haramezinho, olha como esse harami, que é super pequeno aqui, devolve tudo, né? Então se a gente faz aqui uma estratégia de blended candle, né, que é somar esses dois candles, as imagens, um praticamente vai ocultar o outro, né? E ficaria o símbolo do quê? Ficaria o símbolo de um martelo para baixo, que é um símbolo de reversão, né? Quando a gente tem esse outro candle, vamos dizer, para quem não fez a entrada aqui, né, por questões de risco, mas era um risco pequeno, porque é um stop bem pequeno, né? O stop seria em cima desse candlezinho. Mas olha só, quando tem essa execução que fecha abaixo da média de 200, com um volume enorme, né, o MACD confirmando, olha a virada da pressão, que antes era compradora, ela vira totalmente para vendedora. Então aqui tinha uma autorização muito forte para fazer uma venda, né? E durante o dia todo, né, aí ocorrem sim os pullbacks, né? Então a gente vê aqui, né, que são os retornos na média rápida. Às vezes a gente sabe que eles poderiam ocorrer na média de 20, né? É uma coisa normal também. Mas o mercado estava tão forte que eles não conseguiam romper a média rápida, né? E a gente vai acompanhando por aqui, né? Você veja que teve alguns momentos aqui que o mercado tentou virar a agressão, ainda negativo, mas você vê que a média começa a ficar verdinha, mas sempre entrando uma força muito grande de, de venda. E novamente, né, se a gente soma as informações, né, então a gente falou aqui do candle que fechou acima, né? Então veja, logo esse candle que fechou acima, a média aqui, que é a média wave aqui, né, da nossa agressão já estava verde, ó, e ela veio se. Então olha que interessante, tá havendo agressão de compra, tanto que está reduzindo o saldo vendedor, mas o preço não sai desse caixotinho aqui, tá? Ou seja, isso é claramente uma lateralização. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês a entender a dinâmica de adicionar indicadores lá gratuitos e pagos. Vocês podem comprar lá no MemQL também, né? Tanto tem os meus como tem de outros traders aí. Fiquem à vontade, explorem, tem muita coisa legal lá. E que a gente tenha também conseguido entender a dinâmica de adicionar indicadores aqui no MetaTrader, né? Montar. É lógico que cada um vai montar. Eu acho que o MACD não. Você vai, como é que você faz? Você vem aqui em lista de indicadores e fala assim: não, eu não quero ficar vendo esse RG, esse Aggression Wave. Então você clica nele e dá um excluir, né? Então automaticamente removeu. Não gostei desse contador lá regressivo lá. Então remove ele. Você pode, enfim. Você pode fazer a tua tela de setup baseada ou não, se você tem uma estratégia ou a estratégia de alguém, no MetaTrader. Eu resolvi fazer esse vídeo porque muitas pessoas não sabem configurar indicadores e conceitos, né, de day trade no MetaTrader, mas ele tem todas as possibilidades e alternativas que existem nas outras plataformas. Só que ele é de graça, né? Acho que é o mais importante. Então a mesma coisa, não, mas eu queria agora engrossar. Então você pode clicar aqui em cima, ó, tá aqui, ó, propriedades Tabajara. Posso entrar aqui e alterar as propriedades. E também por aqui, né, lista de indicadores, a mesma coisa. Posso alterar de todos. Quando eu abro a lista, aparecem todos os indicadores anexados, né? E, por último, né, só para a gente não perder, aproveitando o nosso vídeo, esse aqui é a minha tela, eu gostei de deixar essa tela como setup. Então, nunca esquecer de vir aqui e salvar o teu template, né? Então, vou salvar aqui, ó, template day trading. Tá? Então, salvei esse template. Se eu abrir agora, vou abrir aqui, por exemplo, o gráfico do dólar. Né? Inclusive ele está com o template do nosso último vídeo. Vou aplicar aqui o template Day Trade. Então, automaticamente aqui, ó, já aplicou aqui, ó, primeiro candle, segundo. Aqui está no 15 minutos, eu vou mudar para o 5. Então tá aqui, ó, aplicado o nosso template, né?
Ó, novamente aqui, né, só fazendo uma análise. Então, o primeiro candle do dólar, olha que interessante aqui, né? Desceu, mas olha o MACD dizendo pra gente que o MACD estava em tendência de alta. Né? Então, veio aqui, ó, pullback na média de 8, respeitou, foi acompanhando ela, veio, olha que lindo, ó, faz um pullback na média de 20. E quando rompe, olha aqui, olha o volume, quase o dobro do volume anterior, né? Que era a média, inclusive, dizendo pra gente que aquilo ali era um sinal de compra. Né? E a mesma coisa, quem foi conduzindo aqui pela média de 8, tá vendo, ó, pullback, pullback, né? Veio, até que aqui, né? Aqui foi um pullback na média de 20, mas aqui já demonstrava a saída, por quê? Porque o MACD já estava vermelho. Então, olha só. Quem entrou aqui, conduziu. Aqui. Nada, 45 pontos. Né? Uma trade linda, linda. Então, vejam que esses 4 indicadores aqui, 5 indicadores que a gente sugeriu para vocês, eles dão muita informação. Muita informação. Né? Eu espero que vocês tenham gostado. Novamente, como sempre, se tiverem dúvidas, é só deixar nos comentários que eu sempre estou à disposição. Um grande abraço a todos e aproveitem o MetaTrader.